Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Quaresma, primeiro domingo da Quaresma. Na última quarta-feira de cinzas, nós iniciamos esse tempo favorável, tempo de conversão. A igreja nos pede que nesses 40 dias que iniciamos, seja um tempo de oração, de reflexão, de conversão, de confissão, de penitência, de tal maneira que nós nos purifiquemos e cheguemos à Páscoa renovados, para que no Sábado Santo, quando renovarmos os compromissos batismais, nós façamos com toda a nossa vida, para reviver a nossa vida batismal, para dizer o nosso sim, para renovar a nossa vida cristã, nesses tempos de tantas dificuldades e tantas questões. E uma das maneiras, meus irmãos e irmãs, de nós vermos essa conversão é através da campanha da fraternidade. Nós tivemos a oportunidade de iniciar a campanha da fraternidade na última quarta-feira, superação da violência. Vós todos sois irmãos. É realmente uma proposta muito importante. E na campanha, no texto base da campanha da fraternidade, fala aqui dos objetivos específicos da campanha da fraternidade, dizendo que devemos construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Construir uma cultura de paz. Vivemos cultura de morte, onde se fala tanto de matar as crianças do ventre da mãe, de guerra, uma cultura de briga, de guerras para vender mais armas. Vemos uma cultura onde se colocam uns contra os outros, não querendo conviver em paz, se entender um ao outro. Por isso, o tema da campanha da fraternidade supõe uma conversão profunda, que a Quaresma é chamada a dar início em nossos corações, porque é uma ótima oportunidade para que a igreja faça a experiência da cultura de paz, para que haja perdão e reconciliação, e ao mesmo tempo que propõe à sociedade essa mudança, né, que nós somos irmãos, por isso superar a violência que começa no coração do homem, no coração da pessoa. A anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações concretas que expressem a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal. Analisar as múltiplas formas de violência, especialmente as provocadas pelo tráfico de drogas, considerando suas causas e consequências na sociedade brasileira. Identificar o alcance da violência nas realidades urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de superação a partir do diálogo da misericórdia e da justiça, em sintonia com o ensino social da Igreja. E assim vai, os vários objetivos que nós podemos encontrar no texto base da campanha da fraternidade. E além do texto, além daquilo que está escrito, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ter um coração diferente, a aproveitar o tempo da Quaresma, para junto com a conversão dos nossos costumes, do nosso modo de ser, nossos erros, nossos pecados, nossas infidelidades, nossas omissões, tanta coisa que nos dividem, e nós também vemos como superar a violência, que não é apenas uma questão física, é também, mas temos muita violência também verbal. Muita violência verbal nas mídias digitais, e não só, também entre nós. Quantas violências uns contra os seus fanatismos, que não são capazes de dialogar um com o outro, de olhar e ver essa necessidade de ver, nós precisamos nos desarmar. E, infelizmente, nós temos muitas vezes pessoas que estão armando nossa juventude de ódios, de rancores. Quem faz assim terá também a sua missão, a sua responsabilidade diante de Deus de armar ainda tantas pessoas com tantas armas, né, seja verbais, seja de outras maneiras, para dividir as pessoas e o mundo de hoje. Fraternidade e superação da violência. Eis aí um tema importantíssimo para hoje e que a Quaresma é chamada a dar esse início à nossa vida de conversão para que nós encontremos os caminhos para isso.
Nesse tempo da quaresma que nós iniciamos, na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, nós recebemos as cinzas, tinha duas opções. Lembra de que és pó, em pó te há de tornar, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Na leitura do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho desse ano, a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, termina assim: o tempo já se completou e o reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É bem o texto do Evangelho desse domingo, com o qual nós também iniciamos o tempo da quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que nós possamos pedir isso ao Senhor, que nos leve à conversão, para que, crendo no Evangelho, nosso coração se transforme e se renove. Primeiro domingo do tempo da quaresma é o domingo que fala das tentações de Jesus no deserto. E aqui São Marcos é bastante curto, né? O Espírito levou Jesus para o deserto, ele ficou no deserto durante 40 dias. E ele foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse primeiro domingo da quaresma, aparece Jesus no deserto com as tentações. São Marcos não é específico, como os outros evangelistas, de contar um pouco mais. Ele é mais simples e é mais curto também. Mas fala justamente aqui algumas coisas importantes, ou seja, em que Jesus foi tentado durante 40 dias. Esses 40 dias, esse número 40, nós vamos encontrar várias vezes na Escritura. 40 anos no deserto, 40 dias também de Jesus no deserto para tentações. O número 40 vai aparecer muitas vezes. É um tempo do encontro com o Senhor, do encontro com Deus. O deserto, além de ser o tempo, o lugar da tentação, como fala a leitura do Evangelho, pode ser um tempo de encontro com Deus. Muitos homens e mulheres, no começo da igreja, foram para o deserto para o tempo de oração, de eremitério, de conversão, de penitência, para se encontrar com o Senhor. E Jesus vai transformar justamente isso, as tentações, ele vai vencer com a palavra de Deus e encontrar mente com o Pai. E vai ser um momento de, ainda mais, de mostrar que o ser humano, cada um de nós, nas suas tentações, é chamado a buscar ao Senhor e caminhar no Senhor, no meio das tentações desse mundo e dessa vida. E caminhar na conversão, como é a leitura final, como é o texto final do Evangelho de hoje, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, que durante esse tempo da quaresma, olhemos bem as nossas tentações, no deserto que somos chamados a passar, para ser um encontro com o Senhor. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura primeira e segunda desse primeiro domingo da quaresma nos fala da aliança de Deus com o seu povo, que no Antigo Testamento apareceu de diversas formas, que no Novo Testamento é em Jesus Cristo, né? Leitura do Gênesis, primeira leitura desse domingo, primeiro domingo da quaresma, fala que disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que eu vou estabelecer a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Esse é o sinal da aliança. E assim vai, não é? Ou seja, Deus faz um sinal de aliança com o seu povo. Essa aliança, que vai se renovar diversas vezes, vai ser plena em Jesus Cristo. Ou seja, esse compromisso de Deus com o seu povo, de salvar o seu povo, de estar junto do seu povo. E São Pedro, na segunda leitura desse domingo, primeiro domingo da quaresma, ele fala-me dessa nova e eterna aliança. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. E ele foi também pelo Espírito pregar aos espíritos na prisão. E, ao mesmo tempo, fala que
quando Deus usava a longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. E nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós encontramos no Antigo Testamento vários momentos dessa aliança de Deus com o seu povo e da renovação da aliança de Deus com o seu povo. São Pedro vai dizer que agora nós temos uma nova e eterna aliança. Uma vez por todas, essa aliança foi feita em Jesus Cristo. E se no caso de Noé, a aliança feita na época do dilúvio, onde foi exterminado tudo que era velho e começou a fazer algo novo, uma nova humanidade, essas águas do dilúvio, lembra aqui São Pedro, é o batismo, onde se destrói toda a velha humanidade, todo o velho homem, para viver uma nova vida, um novo homem, uma nova pessoa, que nós somos chamados a ser, não é? Por isso, cada vez que nós vivemos a vida batismal, nós somos chamados a isso, a renunciar a tudo que é pecado e suas tentações, para viver uma vida de homens e mulheres novos. Daí vem o outro aspecto do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, assim, esse tempo de encontro com Deus no meio do deserto da vida, é também um tempo em que nós queremos renovar a aliança, renovar nosso coração diante do Senhor. Por isso, no Sábado Santo, nós renovaremos as promessas batismais. Isso porque, nesse tempo da Quaresma, originalmente, nos inícios da igreja, era o tempo da última preparação para o batismo, para batizar na vigília pascal, na morte e ressurreição de Jesus. Hoje, a maioria nós somos batizados, embora tenhamos batizados também na vigília pascal, mas além dos batizados que existem, e temos também batizado todo domingo, que é também celebrar a Páscoa semanal, nós também renovamos as promessas batismais. Então, todo o povo de Deus é chamado a caminhar no deserto da Quaresma, na vida de conversão, vencendo as tentações pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, para, renovando as suas próprias vidas, renovarem oficialmente seus compromissos batismais na vigília pascal, renunciando ao pecado, a Satanás, suas obras, suas pompas, para viver uma vida de seguimento do Senhor. Se no passado existiam várias alianças e várias renovações da aliança, agora nós temos uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós, morreu por nós e está vivo, presente no meio de nós, ressuscitado. Portanto, eis o tempo da Quaresma que serve para nós. Tempo de renovar a aliança em nossa vida, com o nosso batismo, viver o nosso batismo. Para isso, vamos lavar os nossos pecados com uma boa confissão. É o tempo de confessar os seus pecados, de tornar bonita a nossa alma, nosso coração, tirar aquilo que enfeia a nossa vida, para fazer cada vez mais bela a nossa vida. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, para vencendo o maligno e o pecado no deserto da vida, nós nos convertamos cada vez mais. E essa conversão tem que aparecer no bem, nas coisas boas, no coração bom que faz o bem aos outros. E, nesse sentido, um coração de paz, que supera a violência, porque vive e vê no outro o seu irmão, que é o tema da campanha da fraternidade, que deve nos ajudar a viver bem o tempo da Quaresma, viver bem essa Quaresma que deve ser mudança do nosso coração. E a questão da violência não é só a física, não é só quem dá tiro nos outros, é também a língua, é também digitar, é também as situações que existem que tornam a gente violento uns com os outros, né? Tirando a fama dos outros, fazendo mal aos outros. Como nós somos violentos nos nossos corações. E nós somos chamados realmente a semear a paz, a partir do coração nosso vai se transformando. Desejo, meus irmãos e irmãs, que nós aproveitemos bem desse tempo. É um tempo da Quaresma que se abre, oração, jejum, penitência, conversão, mudança de vida, dando mais tempo à palavra de Deus. A liturgia cada vez mais fica mais simples na Quaresma, para dar mais tempo para que nós aprofundemos nossa vida. Não se esqueça de, desde já, se confessar e caminhar no Senhor. E tenhamos toda uma vida quaresmal de conversão, de mudança de vida, crendo no Evangelho.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.